Fala meus povos e minhas povas, tudo bem? Começando mais um Dirigindo Empresas Podcast. E eu vou direto para os nossos patrocinadores com essa voz maravilhosa da Hannah Cooper e a gente já volta. Se você não mensura, não gerencia. A sede Zinguini te ajuda a trazer indicadores e metas conectando com o financeiro. Já imaginou ter controle da sua produção, seus processos, de layout e de toda a sua documentação? Una tudo isso através dos nossos procedimentos e sinta a diferença no bolso. Chame nosso amigo Renan através dos links na bio que ele te ajuda. Venda Simples. Ensinamos vendas para pessoas e empresas. Somos uma consultoria apaixonada em vendas e somos especializados para estruturar seu setor comercial. Fale com o Vinícius nos links na bio e aprenda a vender cada vez mais. Já pensou em ter sua empresa nos melhores endereços do Brasil? Não perca mais tempo e energia com a burocracia. Escritório Virtual Brasil. Juntos, construiremos um futuro de sucesso para o seu negócio. Você teve a ideia? A gente ajuda a fazer dar certo. W Suzuki Consultoria. Quer levar sua empresa para outro patamar? Conheça nosso plano de 5 anos em 5 meses para levar sua empresa para outro estágio. Vamos te auxiliar a estruturar os setores da empresa, fazendo com que tudo funcione de forma bem encaixada e trabalhada para que você cresça cada vez mais. Quem disse que a autoridade não pode ser cativante, segura, criativa e bem-humorada? Precisando de uma locução para divulgar o seu negócio? De serviços de dublagem ou voice-over para traduzir algo para nossa língua? De voz original para sua animação? Ou narração para o seu audiolivro, documentário ou qualquer outro projeto? Contrate eu mesma! Sou a Hannah Cooper, profissional da voz. A sua empresa precisa impactar, transmitir uma ideia, uma missão, um DNA. Vamos fazer isso juntos da melhor forma possível? Meus contatos também estão no link na bio. Voltamos da nossa propaganda pela terceira vez, porque a gente tá toda hora dando pau, depois eu conto pra vocês, tá? Galera, é o seguinte, a gente tá aqui com uma pessoa incrível, nossa amiga Daniele. Oi, pessoal. Pois é, essa aí é uma pessoa que para mim é referência em empreendedorismo feminino. Ela, além de ser essa empreendedora, né, que ela ajuda outras empreendedoras, dá oportunidade para outras empreendedoras, porque ela é proprietária de um coworking, né, um coworking muito forte, né, no empreendedorismo feminino desde sempre. Isso mesmo. Né? Olá. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você pelo convite. Me sinto honrada, porque eu não me sinto essa baita empreendedora que você está falando. Mas muito obrigada. A gente vai compartilhar histórias, ideias aqui. E é só a gente mesmo, pelo menos a parte que eu consegui acompanhar, a gente já viveu umas boas histórias. Muito boas. Sorrisos, lágrimas. Muito. A Dani já foi cliente, né, da consultoria e eu queria ter acompanhado em fases mais fáceis, né, que foi o desafio da pandemia e tudo mais. Mas ver como ela lidou com toda... Ela e a equipe, né? A gente não pode deixar de falar da equipe, mas como ela lidou com essa parte da pandemia, como conseguiu virar o jogo, né? Sim. E hoje está lá funcionando e continuando o papel de ajudar, isso foi realmente incrível. Bom, você é de casa, né? Você comanda aqui esse podcast. Galera, para quem não está entendendo nada, eu falei que a gente voltou pela terceira vez, porque gravar é isso, né? Vira e mexe, parece um barulho, um cachorro que late e tal. E hoje aconteceu de tudo, a câmera saiu do lugar, enfim. Né? Agora estamos todos ok e podemos continuar. Dani, Dica. como é que começou o Alaúde? Olha, o Alaúde começou de um sonho, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei
por bastante tempo como físio, dava plantão, já trabalhei com fisioneurológica, com ecoterapia, que era fisioterapia. Comecei com a ecoterapia, né? Que é a fisioterapia com crianças e adultos em cima do cavalo. Então, eu brinquei com o Wagner antes que toda baixinha tem mania de grandeza. E eu serviria para trabalhar com pônei, por causa da minha altura. Mas trabalhava com cavalo. Eu trabalhava com cavalos. Isso aí, só para esfregar no mundo. Só para falar assim, eu posso. Isso então, montava a cavalo com tetraplégicos. Caramba. Os cavalos normalmente usados na ecoterapia são cavalos da polícia militar, então eles são cavalos bem altos, né? Quase que eu tinha que usar uma perna de pau pra depois da ecoterapia eu decidi montar meu consultório. Eu tive consultório por uns 4 anos e aí que eu me descobri empreendedora. Até aí eu só tinha sido CLT. Ah, tá. Eu gostei de empreender, gostei de trabalhar para mim mesmo. Só que eu fiquei grávida e eu tive hipertensão na minha gravidez. Então eu tive que parar de trabalhar com 6 meses de gravidez. E depois, para eu retomar o consultório, o movimento, porque daí eu tive que largar tudo e ficar de repouso. Para retomar, e eu já quis empreender porque eu queria me dedicar à maternidade. Sim, ter mais liberdade, né? E aí depois, para voltar ao movimento que eu tinha antes da gravidez, foi bem complicado. Então eu fui deixando aos poucos, foi um movimento tranquilo, assim, de transição de carreira. Nesse período, eu tinha tenho uma amiga até hoje, que ela trabalhava com esses espaços vida saudável da Herbalife. Sim. E ela falou, Dani, como você tem o consultório aqui, eu vou abrir o meu espaço da Herbalife aqui em frente do seu consultório, vem me ajudar na hora do almoço. E comecei a ajudá-la no horário do almoço, que era o horário que abria o espaço Vida Saudável. Aí eu gostei mais ainda. Por quê? Porque eu trabalhava com pessoas saudáveis e não com doença. Nossa, depois eu vou dar um gancho nisso aí. Aí eu falei, não, então agora é isso mesmo. Eu quero isso pra minha vida. Eu trabalhava somente no horário do almoço, o restante do tempo eu podia cuidar do meu filho, levar pra escola, buscar. Então eu trabalhei com Herbalife durante uns 3 anos, 3, 4 anos. Enquanto isso, eu já ia pensando o que eu poderia montar pra mim. Entendi, já foi matutando na cabeça. E aí foi nesse tempo que eu comecei a visitar coworkings, espaços colaborativos, lojas colaborativas e decidi montar o Alaúde. De onde que saiu esse link do colaborativo? Olha, você lembra a primeira vez que você teve contato com alguma coisa? Então, já estavam surgindo em São Paulo, nessa época, essas feiras artesanais que tem, Feira Jardim Secreto, Fairy Sale e outras feiras. Tá. E eu frequentava essas feiras e foi nesse momento que a Feira Jardim Secreto montou a Casa Jardim Secreto. Foi o primeiro contato que eu tive com... E era um coworking? E era uma loja colaborativa. Ah, loja colaborativa. Então a ideia de colaborativo veio primeiro com a loja. Veio primeiro com a loja. E aí eu fui aperfeiçoando, né? Tentando achar outros... Porque eu queria montar várias coisinhas num espaço só. Para ter também várias possibilidades de renda. Dá pra ver que você conseguiu, né? Dá. Porque tem de tudo. Fiquei bem louca, mas consegui. Não, ficar bem louca é o efeito colateral normal de quem empreende, né? Já percebeu isso, né? Tem uma empresária, uma cliente minha, a Débora, né? Ela fala que eu cheguei para fazer um orçamento com ela. Ela, oi, tudo bem? Prazer, Débora. Então, eu sou bipolar, tá? Você precisa saber disso, se você quiser ser meu consultor. Eu falei, tá, mas isso aí é diagnosticado? Ah, não, eu me diagnostiquei. Eu falei, tá. Então deixa eu te falar uma coisa, todo empreendedor é meio bipolar, é esquizofrênico, tem todo tipo de doença desse tipo. Tem TDAH, né? Não para quieto. É verdade. Claro, a gente está falando dos diagnosticados, Sim. mas assim, é muito comum eu ouvir empresário
achar e sabe, Wagner, sério, eu tô achando que eu tenho TDAH. Não, você tem muita coisa pra fazer mesmo, cara. Hoje em dia, todo mundo tá se autodiagnosticando TDAH, né? Pois é, né? Não sei. Dr. Google, né? Muito bom, né? Eu brinco lá na Laúde com as meninas que trabalham, ela falou, a mais normal aqui rasga dinheiro. Se vê uma nota de 100, tá rasgando porque é tudo louco. Tudo doido. Essa clínica, esse consultório que você abriu, e aí você teve o espaço da Herbalife, que era próximo, né? Do seu consultório, pelo que eu entendi. Isso era em São Paulo? Não, eu sempre trabalhei no ABC. Nunca trabalhei em São Paulo. Nunca. Não, porque quando você falou porque você mora em São Paulo, né? A gente estava até debatendo aqui a via sacra. E quando você fala que você levava o seu filho para a escola, ele estudava aqui em São Bernardo? Ele sempre... Por quê? Quando nessa fase do espaço da Herbalife, ele tinha 2 aninhos, 1 ano e meio. Tá. E não fazia sentido ele estudar em São Paulo e eu trabalhando no ABC. Então ele sempre estudou pra cá. Ele sempre estudou perto da onde... Porque daí eu tenho família aqui, então se eu preciso... tá com febre, caiu na escola, alguma coisa assim, eu tinha o suporte da minha família. Entendi. Então ele sempre... Hoje em dia ele estuda em Santo André. Eu trabalho em São Bernardo e moro em São Paulo. Isso aí. E fica, né? A gasolina tá barata mesmo. Legal. Agora que você falou, eu não tinha me feito o link, que o que apareceu primeiro de colaborativo na tua vida foi a questão da loja. Foi. Porque desde que eu te conheço como o coworking, né? De espaço colaborativo de trabalho, né? Mas você sempre teve a loja, né? Do tempo que eu lembro. Aqui no ABC, o primeiro espaço bem parecido com o meu, tinha em Santo André, acho que na rua Manuel da Nóbrega, alguma rua, Padre Manuel da Nóbrega, eu acho, que chamava The Cool Lab. Foi a Carol que abriu, ela também tinha uma cozinha colaborativa, o espaço era lindo. Então eu cheguei a visitar, conheci a Carol, logo que eu conheci ela também vendeu. E hoje em dia o espaço ainda tem o mesmo nome, mas hoje em dia ele é um restaurante. Lá também ela tinha coworking e tinha uma loja. Foi a primeira do ABC, na época era um sucesso. Quando você fala Carol, não é a Carol que eu tô pensando. Não, é outra Carol. Minha vida é cheia de Carol. Tô percebendo. Entendi. E aí, já existia antes de você, antes do Alaúde? Antes de mim. Então tá. Só pra explicar, né, galera, o Alaúde, ele é uma casa. Né? Ele é uma casa grande, térrea. E ela dividiu, primeiro assim, ela reformou a casa inteirinha, né? Quebrou todas as paredes lá, cheio de vidro. Ela tem um espaço, né, na lateral, assim, que é super bonito, né? Com as mesas dobráveis, um ambiente super aconchegante. Dentro ela tem um espaço onde seria a sala, assim, dessa casa, né? É onde tem a loja, aí tem uma cafeteria, e onde seriam mais ou menos os quartos, alguma coisa assim, são salas de coworking mesmo, né? Mesas colaborativas e salas privativas do coworking, né? E no fundo, onde seria uma edícula e tal, ela tem uma cozinha, né? Sim. Que hoje funciona um restaurante. Que a cozinha, a princípio, era para fazer do modelo da Cool Lab. Como que era lá? Eles alugavam cada dia para um chefe de cozinha diferente. Então, a cozinha também era para ser rotativa, colaborativa. Era para ser rotativa. E conversando com a Carol, da Cool Lab, ela falou assim para mim, Dani, se fosse hoje, eu não abriria nesse modelo. Por quê? Porque não tinha um cardápio linear. Um dia era crepe, outro dia era risoto. Hambúrguer, exatamente. Outro dia era risoto e aí os valores também alternavam. E o público ficava confuso. Então, as pessoas ficavam confusas. Quem gostava do crepe, que custava R$15, não ia comer um risoto por 40. Então, variava muito o público. Além de que tinha essa coisa de... olha, hoje eu não vou poder ir, tá? A pessoa que ia cozinhar. Aí não tinha cozinha. Então, ela trocando ideias com ela foi me dando essas dicas. No começo, eu até tentei fazer dessa maneira e realmente não dá certo. Muito difícil. Nossa,
Realmente, né? É um negócio que a gente não imagina, né? Que vai ter de problema, né? E a ideia é tão legal, né? Você fala, pô, imagina você ter uma diversidade de culinária, né? De cardápio. Mas não deu certo, então eu contratei uma cozinheira e ainda assim a cozinha ela pode ser alugada para eventos, para produção de doces, marmitas. A gente ainda aluga, mas num horário bem restrito ou aos finais de semana. Tá. Aí depende da disponibilidade, da demanda. né? E da demanda da pessoa, de quem quer alocar, né? Tá. Falando na teoria, né, de espaço colaborativo, a gente tem as chamadas... Eu sempre chamo de Black Kitchen, mas é Dark Kitchen, né? As Dark Kitchen. Que surgiu agora, recente, É mais recente. Boom, assim, foi na pandemia. Sim, né? Pra quem não conhece, né? As Dark Kitchen são... imagina, tipo, um galpão cheio de cozinha, né? E cada cozinha, ela pode ser vários restaurantes, Sim. né? E existem até cozinhas que fazem comida de restaurantes diferentes, né? Com receitas parecidas e tudo mais. Bem interessante, né? Esse conceito. Sim. Legal, muito bom. Que coisa, hein, meu? É muita história, né, pra contar aí. Tem muita história. Com relação à cozinha, uma vez a gente, logo recente, né? Aluguei a cozinha para uma estudante de gastronomia. E ela, era inverno, ela queria fazer feijoada aos sábados. Falei, bacana, né? A gente era o nosso primeiro ano, então não tinha muita experiência. Tá. Aí ela falou, não, então eu venho. Eu falei, só tem que entregar a cozinha limpa. Não, eu vou trazer minha mãe, meu irmão, não sei quem, pra me ajudar. Ela cozinhava super bem, a apresentação dos pratos era linda. E aí a mãe dela foi ajudar, isso no segundo final de semana que ela foi. E a gente reciclava óleo, então tinha um galão de óleo usado embaixo da pia num galão de detergente. Tá. O que a mãe dela fez? Lavou a louça inteira com óleo. Ai, Jesus! Sério, achei que era detergente. Agora, como uma pessoa que é mãe, dona de casa, lava a louça com óleo e não percebe? Eu não sei como, porque não faz, né? Não faz espuma, Isso só escorrega, né? Só escorrega. Então você imagina, todos os copos, as taças, foi tenso. E aí depois eu tive que chegar pra pessoa e falar, olha, aconteceu isso. Nossa, e ficou tudo assim. E a menina se ofendeu. Não voltou mais. Nos outros sábados que ela tinha alocado, ela não... Poxa vida. Então, de coworking. Cozinha dá trabalho. Não é fácil. Uma cozinha sua de casa já é um caos, né? Dependendo do, sei lá, você pega um final de semana e recebe uns amigos, imagina você... Imagina ter... a gente coloca placas, você encontrou a cozinha limpa, você deixa limpa, mas isso nunca acontece, então... Essas placas, eu fico imaginando... Não é fácil. Imagina o povo europeu, o povo japonês entrando nos nossos banheiros e falando assim, lembre-se que depois alguém vai usar. Eles devem olhar e falar assim, não entendi. Como assim, né? Como assim você não deixa limpo, né? Depois que você usa. Uma fase... Nossa, cozinha dá muito trabalho. Entendi. Caramba, hein? Muita coisa aí de extrair de história, que são coisas diferentes do dia a dia de quem não é do mundo do coworking, né? Sim. Porque a gente é muito acostumado, principalmente no Brasil, a ter cada um seu canto, né? Sim. Você vai abrir uma empresa, você trabalha de casa, depois você já quer alugar a sua sala, a sua loja, né, própria e tal, aí quebra, porque não tem aluguel, não tem pra pagar aluguel, enfim. Sim. E quando você fala do colaborativo, você não imagina, né, os perrengues que passam, né? E aqui a gente está falando ainda do lado do coworking, né? Sim. Não do coworker, né? Eu tenho essa vivência como coworker, né, com alguém que já usou espaço colaborativo. Então, já usei espaço que nem era colaborativo, né? Mas foi colaborativo, né? A empresa já foi dentro de uma escola de inglês. Isso. Né? Foi você que ainda possibilitou essa ponte, foi bem legal. Depois, sim, eu fui para um coworking e tinha uma salinha colaborativa, né? A minha era privativa, mas o coworking tinha todo um espaço colaborativo ali, né?
E uma das grandes vantagens é de você dividir essa estrutura, né? Sim. Para quem aluga, é muito legal que você pode focar naquilo que você realmente faz. Então eu lembro que eu chegava no coworking, já tinha a secretária do coworking, recepcionista, e eu mandava mensagem e falava assim, gente, eu tô atrasado, mas eu já estou chegando, em 5 minutos eu chego aí. Né? Eu, como bom japonês, eu falava 20 minutos antes que eu ia atrasar 5 minutos, né? E aí ela fala, não, pode deixar que eu recebo o seu cliente, ele fica aqui na recepção, quando você chegar tá tudo certo. E essa era a super vantagem. Então, e banheiro sempre então arrumado. lá na Alaúde a gente tem a cafeteria, então o cliente dos nossos coworks, eles ficam aguardando lá na cafeteria, pode tomar um café. O café é ótimo, não é só qualquer café. E um ambiente incrível, né? O que eu acho mais importante, que eu vejo lá, né, de trabalhar em coworking, é essa troca. Isso. É o networking, gente. Eu sempre falo para as meninas que trabalham lá, gente, networking é vida. Você tem que conhecer pessoas, tem que trocar ideias. Às vezes nem tem nada a ver com o seu ramo de negócio, não, mas essa pessoa vai te inspirar vai falar alguma frase ou vai te inspirar em algum momento. O que é óbvio para um ramo, para outro não é. Para outro não é. É novidade. Né? Exatamente. Acho que essa troca é muito rica. Eu tenho ido esse ano trabalhar num coworking em São Paulo uma vez por semana. Você comentou, é verdade, no outro. E aí, exatamente para isso, para conhecer outras pessoas, outro ritmo de trabalho. Eu tenho gostado bastante. Eu acho que tem essa questão de você focar. Eu levo as coisas quando eu vou trabalhar lá em São Paulo, coisas que realmente eu não consigo fazer lá no Alaúde. Ah, sim. Porque você faz uma coisa, vem conversar, e você tá sentado ali só fazendo aquilo. Ou às vezes vem problema que você tem que resolver né, na hora. E me fala uma coisa, hoje o Alaúde ele tá com um movimento muito bom, né? Que eu fui esses dias lá tomar o seu delicioso café. E eu vi que ele tá movimentado, tem uns eventos, inclusive do Sebrae, que acontece de vez em quando lá, né? E essa troca, esse network, acontece no dia a dia? Você vê acontecendo? Pessoal, tô falando dos coworkers, eles naturalmente sentar lá e conversar? Eu vejo, sim, acontecendo. Tem muitas parcerias que surgem de lá. De lá. Às vezes, ou uma marca com a outra da loja, ou as coworkers, né, entre elas. Inclusive, essa semana mesmo tem uma escola lá perto da Alaúde. Muitas mães dessa escola vão trabalhar lá na Alaúde. Elas deixam os filhos e vão. Sim. E uma delas que o filho nem estuda mais nessa escola, ela mora em São Caetano e fez amizade com uma coworking que trabalha lá, mandando mensagem para mim, eu vou combinar um dia com ela para voltar para ir trabalhar aí porque eu sinto saudades. Olha. Então assim, virou um laço de amizade. Virou uma amizade, exatamente. Então tem muita troca, muita. É interessante porque eu tô falando assim, o coworking que eu ficava é até do Rafael Cooper, né, que já veio aqui. E lá ele tem um movimento muito legal que é assim, lá é mais corporativo, né? Então é mais sisudão, né? Não é mais formal. O nosso não é tanto. O seu é mais acolhedor, né? Sim. E lá tem um pessoal que aluga um endereço fiscal, aí depois ele precisa de uma mesa de trabalho, ele aluga uma mesa de trabalho. Aí arranja um assistente e aluga outra mesa de trabalho. Aí dali ele pega uma sala privativa. Entrou na sala privativa, aí você corta esse relacionamento. Quando eu tinha sala lá, a gente tinha que se combinar pelo WhatsApp, de se encontrar lá, tipo, no café, que eu abria a minha porta do cara do lado e tomar café. Né? Então, assim, tá rolando um network muito melhor do que funcionaria se a gente cada um estivesse num prédio, numa sala, mas mesmo dentro do coworking, a gente ainda, por causa do vidro, né, da parede, já criava esse bloqueio. Né? Agora, quando você está no espaço colaborativo de mesa, dividindo mesa... Sim, é diferente, É diferente. Às vezes me incomoda, às vezes eu acho que a sala de coworking compartilhada poderia ter uma divisão melhor e tudo, mas ao mesmo tempo tem esse lado. De você estar sentado na mesma mesa, a troca é maior. E o que eu sempre falo, o Alaúde ele foi feito para conectar pessoas e ideias.
Então, a gente, mesmo que a gente perceba que alguém tem dificuldade de se apresentar, de mostrar seu negócio, sim. a gente dá uma ajudinha, né? Mas olha, eu conheço tal pessoa que daria bem com o seu trabalho. Então, a gente sempre está buscando isso. E essa é uma característica interessante, né? Eu fico brincando que o dono de bar tem muitos amigos e o dono de cowork, ele gosta de conectar todo mundo. Né? E você é muito disso, né? Sim. Eu sempre vejo você conversando com alguém falando assim, nossa, eu tenho alguém que ia se dar super bem com esse seu trabalho. E aí, às vezes, não tem nada a ver o ofício mesmo com o outro, mas você vê que o perfil da empreendedora é igualzinho, né? Aí essas duas se conectam, parece que é a mesma pessoa em ramos diferentes, né? Então, eu acho que esse feeling, o espaço já vai fazer quase 5 anos. E você vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Você vai criando esse feeling mesmo, de saber com quem vai se dar bem, ou não vai se dar bem, ou né? não vai se dar bem, como pode se conectar. Interessante então, isso aí. Quando eu vejo uma pessoa, eu tinha um funcionário, o Paulo, no começo do espaço, que ele falava assim, Dani, quando a pessoa sentar na sua frente, você tem que começar a vender as suas ideias. Não doar, né? Não ficar dando, porque é tanta coisa fervilhando na cabeça que a pessoa senta na sua frente, você vai falando, e a pessoa vai, executa e você fica... E muitas vezes o dono do cowork, ele sofre muito porque se você executa, sei lá, bem a ideia que você teve, às vezes até a ponto do cara sair do cowork, né? Porque ele mudou o formato, né? O cliente meu falou esses dias, né? Ele veio, nossa, super chateado, falou, Wagner, eu não sei nem como te falar isso. A gente fez o planejamento estratégico junto, tal. Você me ensinou a analisar os números. Eu falei, tá, mas e aí? Eu percebi que o nosso custo fixo é muito alto, vou ter que te cortar. Eu falei, tá, mas e daí? Mas daí que eu vou ter que te cortar. Eu falei, não, mas tudo bem, então. Nesse caso eu fiz um bom trabalho, porque eu te ensinei o que você tinha que fazer, criou a gestão, né, e chegou numa conclusão. Isso é uma decisão. Eu sou meio com só mais um fornecedor dele que você vai ter que cortar e em algum momento eu posso voltar. Mas a gente acaba... Aí o ponto que eu ia conectar aqui, que ele falou assim, mas você não acaba dando um tiro no próprio pé? Eu falei, às vezes sim. Às vezes sim, exatamente. Mas eu acho que é da nossa natureza, né? Eu acho que não dá pra ficar quieta. Foi o que eu respondi pro Paulo. Paulo, eu não vou ficar quieta. O problema é da pessoa. Posso ajudar, né? Se eu posso falar. Mas hoje em dia eu falo menos. Eu me policio um pouco, porque eu vejo realmente isso. Essa muitas ideia pessoas montada é verdade. Muitas pessoas não têm nem um pingo de gratidão para falar assim, olha, obrigado, você me deu aquela ideia, eu executei e gostei. Interessante. Falando dessa parte de ajudar, né, o empreendedor, a empreendedora também, né? Eu lembro que você sempre via as dificuldades delas, porque você trabalha com muitas empreendedoras embrionárias, né? Pessoas que são MEIs, artesãs, né? Mulheres em fase de maternidade, né? Como foi o seu caso. Sim. Então, eu vejo que rola muito essa empatia sua de você entender esse momento. Sim. Né? E muitas vezes você vinha conversar, né, em reunião nossa, e você fala, pô, mas será que não tem como a gente oferecer algum tipo de serviço para esse pessoal? Um tipo de treinamento, um curso? Porque, poxa, eles parecem tão carentes. Às vezes eu vejo gente aqui vendendo as coisas na minha loja colaborativa e eu vejo o preço, não tem nada a ver, né? Uns não vão nem conseguir pagar a produção e outros estão cobrando o olho da cara e não vão conseguir vender nunca, né? A gente trabalha muito lá com artesãs, então muitas nem MEI tem. Então, autônoma mesmo. E nem tem a pretensão de ser. Entendeu? Eu sempre falo que a artesã ela gosta de fazer artesanato e de saber calcular preço de venda ou às vezes mexer com redes sociais. Não sabe fazer e acha lindo e na hora de vender muitas vezes dá um nó na cabeça. Então eu acho as pessoas têm essa sede de conhecer, essas pessoas principalmente, tem que buscar conhecimento e tem que também aprender a inovar. Porque quem trabalha com artesanato acaba sempre fazendo as mesmas coisas e nunca busca inovação. Você estava comentando ali, né? Acaba saindo... Então, antes da pandemia, a gente estava fazendo um curso lá na Alaúde de empreendedorismo artesão. Promovendo que era esse curso, né?
que era exatamente isso. Eram 4 aulas, uma era calcular preço de venda, custos, Legal. A outra era redes sociais, então eram vários módulos. E agora com a parceria com o Sebrae, as artesãs, elas têm buscado a gente fez 6 meses, né, de cursos do Sebrae delas. Legal. E todas as turmas lotadas, porque elas estão buscando por esse conhecimento, essa questão da formalização, o leque que abre quando tem um MEI, um CNPJ. Então graças a Deus está sendo assim, bem importante esse caminho mesmo da capacitação. Que legal. E você, como você se sente fazendo parte dessa história de tanta mulher? Porque você tem um número na sua cabeça já de quantas pessoas passaram por lá? Não tenho esse número fechado, mas com certeza mais de 200, 300, Olha. eu acho que sim. Caramba, hein? Eu acho que sim. E o que na pandemia era o desespero, né? Logo que veio o lockdown, fechou tudo, eu falava, quantas famílias vão ser impactadas Sim. se isso daqui fechar? Uhum. Porque não tinha só minhas funcionárias, era todo mais mundo que vivia daquilo ali. Antes da pandemia, a gente tinha mais de 30 marcas lá dentro. Loja, então, são 30 empreendedoras, 30 famílias. E aí, minha cabeça ficava muito pensando nisso, né? Falando, não vou deixar fechar, porque olha quanta gente em um ano... Porque eu abri o Alaúde em 2019, começo de 2019. Uhum. Em um ano, quantas pessoas já passaram por aqui? E no começo, né, em 2021, quando veio a pandemia, 2020, o desespero era esse, não é possível, vai durar só 3 meses? A gente vai aguentar os 3 meses. Quem dera fosse só os 3 meses, né? Mas não foi. Não foi. Não, e teve todo momento de crise ele também é um propulsor de inovação, né? Então Sim. A pandemia não foi diferente e foi um propulsor a jato mesmo, né? E fala um pouquinho das ideias que você teve lá. Eu lembro que teve algumas coisas foram antes, né, da pandemia, e teve muitos que foram na pandemia também, né? Na pandemia, eu acho que o que foi importante é o nosso coworking ser visto como um coworking para mulheres. Começou na pandemia, porque eu já era parceira do Momes, do ABC, que é um grupo de Facebook. E elas tinham um espaço em Santo André que chamava Love, lugar onde você empreende. E começou a pandemia, não tinha porquê elas manterem o espaço aberto, porque elas suspenderam todas as parceiras. Só ia ter custo fixo ali só. E elas decidiram fechar. E a Carol veio me procurar, eu lembro até hoje. Outra Carol. A outra Carol, do Momes. A gente sentado lá na garagem da Alaúde. E ela falando, Dani, eu vou fechar o Love, não tenho como, mas eu acho que aqui tem tudo a ver. Para ser uma nova sede. Para ser uma nova sede do Momes, porque o seu espaço é feminino, não tem como ter outra cara. E aí eu falei, eu aceitei na hora, porque eu acho que já tinha esse DNA e eu não tinha percebido. Então, essa foi a primeira parte. Aí depois veio a questão de que as mães estavam em casa, trabalhando home office, e as crianças fora da escola. Era isso que você estava tentando lembrar. Que as escolas fechadas. Mas era na fase da pandemia que, tipo, não era aquele lockdown rígido. Estava começando a liberar. Flexibilização. E aí eu fiz parceria com uma recreadora. Então a gente fazia o coworking mãe e filho. O que era? Os filhos iam, ficavam brincando na parte lateral e as mães trabalhando na sala, que dá para ver as crianças. Pelo vidro, né? Pelo vidro. Então, esse foi um momento de inovação, porque nenhum coworking tinha espaço kids. Na verdade, as crianças nem são bem-vindas em coworking, né? Porque é aquele ambiente formal. Como que você vai ter criança andando para lá e para cá, pedindo para mãe que quer água,
Então foi um momento muito, assim, muito significativo mesmo. Criou bastante laço também, né? Criou muitos laços. A gente não consegue manter, porque aí as crianças voltaram para a escola, não tinha por que ter uma recreadora lá todos os dias se as crianças estão na escola. Por um período, mas mesmo nesse período é uma inovação muito legal, né? Diferente. A gente fez de tudo. Para se manter na pandemia, eu fiz delivery de vinho quente quentão. Ah, é! Verdade! E foi bom, né? Foi bom. Muito bom. Eu fiz o co-work mãe e filho. Eu falei, foi no desespero para manter o espaço. O que manteve o espaço nesse período foi a cozinha. A gente tinha a cozinheira e começamos a fazer delivery. E foi o que ajudou a manter. E até o delivery também teve, eu lembro que a gente passou por esse questionamento, tinha uma questão muito afetiva, né? Sim. Enquanto as pessoas viam no Instagram uma das outras e falavam assim, vamos botar um post-it aqui num saquinho de craft, papel craft aqui, vai ser legal. Isso aí você fazia naturalmente. Sim, a gente já fazia. Né? Muitas vezes era até um pessoal seu que ia entregar a pé, porque era perto. Sim. Né? E aí rolava essa conexão, né? Sim, no bairro, né? No bairro a gente mesmo entregava, porque não justificava pagar a taxa pro iFood de entrega, tal, né? essas coisas. Mas foi período de inovação, falando inovação na dor, né? De procurar alternativas para sobreviver na pandemia. A gente teve que criar processos pro restaurante, né? Porque foi uma nova produção em massa que você teve que fazer em formato de marmita, né? Foi tenso. E agora, recentemente, a cozinha passou por outra transformação. Por quê? Eu tinha uma cozinheira que a gente chama de tia, carinhosamente. Ela chegou no final do ano e ela falou, ai Dani, eu vou ter que sair porque eu tenho que cuidar dos meus netos e tal. E aí me deu até um negócio, assim, porque encontrar mão de obra hoje em dia. Mas aí eu falei, não, chegou a hora eu vou locar a cozinha então. E essa coisa do feeling, hoje conversei com uma outra empreendedora sobre isso. Eu já acompanhava o Instagram das meninas que hoje em dia estão lá cozinhando. Mandei um direct. Falei, olha, eu tenho uma cozinha montada e eu gostaria de alugar e eu quero que vocês venham conhecer. Elas foram no mesmo dia. Foi na hora, né? Você falou. E graças a Deus, e a oportunidade mesmo, o senso de você abraçar a oportunidade. Sim. Elas aceitaram na mesma hora e começaram em janeiro e tá dando super certo. Tinha chance de dar errado? Tinha. Elas poderiam ser chatas, poderiam ser antipáticas, poderia não dar um match legal com o espaço, com a gestão. Mas deu super certo e estamos fazendo bastante coisas juntas, assim. Que legal, hein? Que bacana. O jeito é conhecer gente, né? Ter contatos. Eu sempre falo. Gente, networking é vida, mas não aquele networking, só vem a nós, sabe? Eu acho que tem que ter essa troca. Cara, esse é um negócio importante pra gente falar, né? Eu atendo empreendedores diariamente, e quando você trata principalmente dos empreendedores menores, ou eles fazem a cagada ou eles sofrem a cagada. Vou botar dessa forma, porque vai ficar bem claro. Alguns fazem na inocência, né? Outros fazem um pouco na malícia. E o que a gente está falando aqui, gente, né? Nesse podcast? Quando você vai falar de parceria quando você é pequeno, tem coisas que às vezes a gente, de novo, pode ser às vezes na imaturidade, na inocência e tal, e fala assim, eu quero fazer uma parceria, né? Sim. Tá. Aí você vai entender a parceria. É como se a pessoa estivesse falando, se ela tivesse essa clareza, ela faria assim, olha, eu acabei de começar, eu não sei nem como é que eu faço meu trabalho direito, eu não conheço ninguém, não tenho nada para te oferecer, mas também não tenho nenhuma força de vontade e eu gostaria de ter acesso ao seu público. Aí você, legal, mas o que você pensou assim, tipo, pra troca? Porque a parceria é uma troca, né? A pessoa, não, é isso aí, né? Você me dá o seu público, esse legal, a gente se vê daqui a uns 3 anos. E não é que a gente tem que cobrar da pessoa ou que haja um interesse, né? É que a pessoa, às vezes, ela acha que
o mundo tem a obrigação de ajudar, né? E se não ajudar, não, calma, gente, não é bem assim. Né? O que eu já trabalhei por permuta, meu primeiro cliente, eu bati na cara dura lá na loja dele, é um dos primeiros, não foi o primeiro, mas um dos primeiros foi uma troca de óleo. E aí eu peguei e falei assim, bem-vindo ao bairro, uma cara de pau, né? Bem-vindo ao bairro, vamos trabalhar aqui atrás, não sei o quê. Vamos fazer aí o que você faz? Eu falei, eu dou consultoria de marketing, de gestão de pessoas e tal. Pô, monta uma proposta aí. Montei a proposta, ele respondeu, olha, eu passava todo dia em frente à loja dele, né? Pra ir pro meu escritório. Aí falou assim, cara, a gente não tá com... A gente gostou, a gente precisa, mas a gente não tá com grana pra isso. Olhei pro lado, falei, você tem óleo de carro na sua troca de óleo? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então eu tenho carro. Então, vamos trocar. Pode ser assim, né? Não é exatamente uma parceria, mas é um exemplo daquilo que é, né, não precisa ser dinheiro, mas pode ser boa vontade, pode ser criatividade. Pode ser tantas coisas, e eu acho que com o empreendedor, ele aprende quebrando a cara. Exatamente. E depois você vai criando uma casca de ferida. Tipo, você não fica caindo em conversinha mole, entendeu? Porque você já se identifica na hora. Mas no começo, nossa senhora. Era só furada, né? A gente muitas vezes, o nosso espaço lateral, ele fica livre, né? As mesas, elas sobem, para quem não conhece o alaúde. Então, dá para ter aula de dança, aula de balé, aula de yoga, para fazer um monte de coisa. E quantas vezes... olha, eu sou professora de yoga, eu gostaria de... Você tem interesse? Eu falei, eu tenho. Mas quantos alunos você tem? Então. Nem nenhum. Tô começando agora, não sei. E depois da pandemia, eu percebo que as pessoas estão muito mais caras de pau, eu acho. Bem complicado. Então, quando liga e fala assim, você pode me marcar no seu Instagram? Isso é outra coisa. Isso a Jéssica da Palomar, que é uma loja de balão, falava muito. Tipo, antes eles tinham 300 seguidores, né? E agora que eles têm tipo 10, 15 mil seguidores, né? A pessoa aparece, me marca lá, mas por que eu vou te marcar? Então, eu nunca te vi na vida, né? Isso aqui. Por exemplo, você falou da professora de yoga, né? A pessoa ela não aparece, assim, eu tenho certeza que ela aparece assim. Dani, você tem algum dia que, por exemplo, se você quiser oferecer uma aula de yoga aberta, e isso ia te favorecer de alguma forma? Tenho. Pô, se fizesse isso de sábado ou, sei lá, de uma quarta-feira, ia ser muito legal para as mães que esperam. Olha, se pintar uma oportunidade assim, eu me coloco à disposição e se você permitir, eu divulgo um pouco do meu trabalho. Então, assim, é uma aula grátis por uma distribuição de cartão, vou falar assim, né? Aí, assim, de novo, eu não quero parecer um maldoso que fala assim, você tem que saber isso logo de cara, né? Mas é isso que a gente está falando. Né? Se você é dessas pessoas que estão na inocência e não na malícia, então não seja tão inocente. Né? Traga um pouquinho para essa ideia de troca mesmo. Né? Primeiro você pensa o que você pode oferecer. Né? E depois você traz de volta. Né? Eu também sempre trabalhei em parceria, porque, cara, ninguém começa no auge. Né? Então a gente já fez muita parceria assim. Já dei consultoria de graça para testar metodologia, já fiz permuta, como eu falei, né? Já por outros lados, eu sou um bom comunicador, eu sou um cara que faz vídeo muito bem, posso ir no teu evento e fazer, eu faço um vídeo legal do seu evento e tal, e em troca eu participo, né? Eu estou lá, eu tenho acesso ao seu evento, pode vir. Então... Tem que ter. E a gente também, como do lado de cá, né? A gente tem que ter essa malícia. Entender, né? Porque não dá, senão a gente só vai cair no conto do ligado. Não dá pra você ficar aceitando todo mundo que chega pra você e fala, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Que legal, deixa eu ouvir. E aí você tem que saber filtrar. Tem que saber. Porque não dá pra aceitar tudo. Não dá. Não dá. A legal que é a parte que, quando a gente fica mais consciente dos negócios e tudo mais, a gente consegue falar de maneira mais clara, né? Sim. Então, teve propostas que eu recebi, às vezes, de parceria,
que eram boas até demais. No sentido de, tipo, pô, você não quer participar de um evento tal, numa convenção das quintas do não sei o que lá, aqui no Sul. Pô, é uma possibilidade, uma convenção eu nunca participei, ia ser muito legal, mas é no Sul, tipo, já não é o meu público, né? Pelo menos não o físico. Já não entendo a questão regional e cultural, né? Porque eu sei que o pessoal do Sul também é mais fechado ali, né? E se for presencial, o gasto que eu vou ter de passagem aérea, hotel, não sei o que, já me dá pra eu mesmo fazer o próprio evento, né? E, só que na hora que você ouve é tão tentador... Que você fica com... fala, nossa, vou, né? Se você abrir e tiver o dinheiro na conta, aí umas milhas sobrando, você vai, né? E não, né? Você tem que refletir e falar, mas peraí... eu acho que você tem que sempre voltar aos seus princípios, seus valores. É o que eu sempre digo, a gente, aqui nosso espaço é multiuso, ele cabe de tudo. Se você tem uma ideia boa, vem conversar. Só que tem que estar alinhada com os nossos valores e nossos princípios. Verdade, tem que estar conectado. Porque senão fica vazio, né? Não tem a base, né? Que eu sempre falo, conectar pessoas e ideias desde que esteja conectado com os nossos princípios. Uma coisa que eu penso também, fazendo uma evolução, já que a gente entrou no quesito parceria, muitas vezes você fazer... o erro das pessoas também é querer você ser de tamanho 2, fala assim, e querer fazer parceria com alguém que é de tamanho 8, não é? Então, tipo, você é um empreendedor, sei lá, você já tem uma loja, já tem uma certa experiência, aí você quer mandar um e-mail pra Nike e falar assim, Nike, você não quer que eu faça... Não vai. A Nike não vai nem olhar pra não você, vai nem irmão. Te ver. E aí, às vezes eu entro dando consultoria ali pro empresário, falo, já tentei esse negócio de parceria, não, você bate na porta das pessoas, nem querem. Eu falo, legal, onde você conversando? Ixi, já tentei PB Kids, já tentei o Gloob, pô, mas são marcas muito grandes, né? Você tentou a Disney também, né? Então. Tentar fazer um negócio coerente, equivalente é legal, né? Porque são dores parecidas, né? Sim, eu acho isso, você tem que estar ciente do seu tamanho, né? Não adianta você procurar... Esses dias foi lá no espaço um vendedor do Sam's Club. Certo. E eu até estranhei, eu fiquei olhando no crachá dele pra ver se tava tudo certo. Porque exatamente o que ele foi buscar, parcerias. Tá. Então, mas ele é grandão e ele tá até indo... desconfiou, né? E ele tá indo visitar os pequenos comércios, pequenos empreendedores. Esse lá, do grande pro pequeno, ok, mas o pequeno ir lá bater na... Se eu fosse lá bater na porta do Sam's, eles não iam... Você não sabe nem que porta ia bater, nem né? sei nem aonde. Mas trazendo para um mundo um pouco mais tradicional, né? É pouco isso, né? A pessoa que ela ainda está no começo de uma fase ali, tá como autônomo, né? Que a gente estava conversando aqui. Faz parceria com outros autônomos, né? Com empreendedores menores. Sim. Eu vejo o cara querer fazer... eu tentei fazer uma parceria com uma rede de loja. Putz, cara, não vai. Não. Você não consegue agregar para aquela pessoa, né? Eu acho que é isso, você falou a palavra certa, agregar valor. Essa questão do networking e de parcerias tem muito disso. Um tem que gerar valor pro outro. Não adianta só um lado. Tem que ter uma troca. E tem outra coisa também, da questão de você aprender a falar não. Esses dias mesmo eu estava ouvindo algum podcast, alguma coisa sobre empreendedorismo que eu ouço no carro, e falando exatamente isso. Eu sou feita dos nãos que eu já dei. Entendeu? Porque a gente não pode ficar aceitando qualquer coisa. A vida mesmo começa... o pequenininho, o artesão... Tem que também aprender a falar não. Às vezes o cliente... Artesanato acontece muito isso, né? Não é tão valorizado. E você tem que achar o seu cliente certo e aprender a falar não para os que não fazem sentido. Que não fazem sentido. Eu chamo isso de autoestima do empreendedor, né? Você começa a ganhar autoestima e não aceitar qualquer tranqueira. Não. Né? Às vezes eu até brinco fazendo comparação de quando você tá no colégio, né? Você fala, pô, aparece aqueles... Os boy lixo, né? Que hoje o pessoal chama. Aparece os boy lixo, aquele cara que, tranqueira.
super interessado em você, né? Pô, você não pode. Não quero, Não quer nada com nada. Não, exatamente. E cliente, parceria, às vezes rola essa pegada aí também. Nossa, rola muito. É tranqueira. Não dá. Mas estar conectado, eu acho estar conectado a grupos que fazem esses eventos de networking, ou então você pode buscar seu networking, vai visitar comércios, vai visitar, participar de jantares. Então, assim, não é ficar parado esperando as pessoas virem para você conhecer. Se você tem que se fazer conhecida também. E conversar, né? Conversar. Não adianta só ir também, ficar no cantinho. Não adianta só ir ficar tímido. E a gente fez um evento aos 15 dias do Momes e eu até falei para as meninas, olha, muitas já se conhecem aqui, mas vocês, ao invés de fazer uma rodinha fechada e ficarem conversando entre vocês, fazem meia lua. Por quê? Para dar uma possibilidade de alguém sentar. Uma possibilidade de alguém chegar e conversar. E se você vê alguém tímido, você vai lá e fala, oi, tudo bem, eu sou tal pessoa, de tal... Porque tem pessoas que têm dificuldade. Olha que legal essa dica, cara. É uma dica tão simples, mas que quem gosta de fazer network faz isso meio que naturalmente, né? Mas tem um monte de gente com dificuldade. E é realmente uma burrice, né? Você fechar a roda, assim, literalmente fechar, né? Tipo, não cabe o garçom ali, né? Fazendo pedido, não cabe. E você deixar uma cadeira de espaço que seja, né? Já dá a parte visual mesmo, parece que tá faltando alguém, né? Será que esse alguém sou eu, né? Dá essa abertura. E outra questão se você está mais à vontade no ambiente, você pode ser um host, né? Você pode ser uma pessoa que vai fazer às vezes, né? Entra num lugar, fala, tudo bem, você precisa de alguma coisa? Eu acho que falta isso. Eu sou tímida, eu sou uma pessoa tímida, bem menos do que eu era... quando eu era adolescente, vai. Mas se eu vou num lugar que eu não conheço as pessoas, eu não vou ficar me mostrando e me apresentando. Eu não sou desse... E às vezes faz falta isso. Esse acolhimento. Vem, senta aqui. Por isso que as pessoas se sentem bem num espaço, porque são bem recebidas. O diretor é aberto, né? Ele é muito aberto, né? As salas são fechadas, são de vidro, então dá pra ver ainda. E a gente acaba conversando com todo mundo e chamando mesmo. Você é tímida? Vem aqui que eu vou te apresentar pra tal pessoa. Que legal. Tem um evento que eu realizei, né? Isso aqui é um deles, né? Quando eu tava no Sebrae ainda, como agente local de inovação. E eu já fui em tanto evento na minha vida. Eu não sou, sei lá, necessariamente tímido, mas eu tenho preguiça de trocar ideia às vezes, sabe? Esse é um problema meu. E aí eu vou num evento muito grande, e eu era do mundo corporativão mesmo. Mas, cara, eu vim da feira, então eu tô acostumado a zoar o outro, sabe? Coisas esdrúxulas mesmo. Esse era a minha forma de conversar. E aí você vê aqueles caras todo engomadinho, aí dava essa preguiça de tentar ser frescurento. E, cara, eu fui me moldando e me forçando a fazer network. Então você chegava, dava uma batida de olho no crachá aqui, tentava ler o nome, eu ler na empresa, aí chega e fala assim, você conseguiu pegar o café? Que eu pego pra você? Já começa essa cortesia, troca lá. E aí você pega e fala assim, essa Mestal, o que ela faz? Né? E você puxa o assunto falando do cara, né? Não o seu, né? Sim. E começa a trocar essa ideia. De tanto em evento na minha vida, em convenções, quando eu fui fazer o meu, eu falei, bom, tem alguns passos que são sempre os mesmos. Você precisa de uma desculpa para se aproximar da outra pessoa. Sim. Depois você tem que ler essa pessoa e extrair alguma coisa para você conversar a respeito. No fundo, você quer saber quem ela é e o que ela faz. Aí eu falei, bom, a gente tem pouco tempo, os empreendedores que eu atendo não são bons de network, eu não vou conseguir ensinar isso no evento, mas eu quero que eles façam network. Aí, em vez de ter um crachá, eu coloquei uma etiqueta. Legal. E aí, na etiqueta, em vez de estar escrito assim, by Jéssica Martins Palomar, tava escrito Jéssica da loja de balões. E aí era assim, Douglas da empresa de tratamento de água. Não estava escrito o nome da empresa. Porque, por um primeiro momento,
tanto faz o nome da empresa, você quer saber o que ela faz. Aí foi muito engraçado que quando rolou o network, o pessoal pegava assim, você é da loja de balões? É tipo, tá escrito, mas essa era a parte legal, né? Você é da engenharia de tratamento de água, isso? Pô, o Wagner falou de você, nossa, falou que vocês cuidam de indústria grande, não sei o quê, e você vende balão pra festa, alguma coisa assim, né? Então, já se conheciam quase. Cortava 70% do caminho e já começava a trocar ideia. Quando eu fiz isso, eu falei assim, por que o mundo não pode gerar dessa forma e facilitar as coisas? Isso, né? Eu já frequentei vários também eventos de networking. O que eu percebo, os ambientes mais informais sim, não é bagunçado, né? Informais. Eles têm mais chance do networking Fluir. real fluir, entendeu? Assim, de buscar conversar com o outro. Porque ali tá num ambiente descontraído, como quando a gente faz lá na Load é happy hour. Então a mulherada já toma um vinho. Já destrava já, né? Não tem como não conversar com outras mulheres. E outro, o ambiente é pequeno, então tá todo mundo ali circulando. Uma hora você vai cruzar com uma pessoa que você vai, desculpa, eu desbarrei em você, mas... E aí, né, já que a gente tá aqui conversando... Mas vai conversar. E lá é legal que assim, já são mulheres, já parte do pressuposto que a maioria são empreendedoras. Sim. E ele que já mede também, né? Tipo, ninguém é uma empreendedora de multinacional, né? Então assim, até essa questão que eu falei do tamanho, né, do empreendedorismo, ele já dá um filtro, né? Se tá lá, existe uns 4 fatores que as já identificam. Vai filtrando, né? E tem essa identificação de todas, a maioria é mulher, dessa questão da maternidade, que já tem esse assunto, que né? uma se identifica com a outra. É difícil trabalhar com mulheres? Tem a Carol do Momes, ela trabalha numa multinacional metalúrgica. Então ela só trabalha com homens. e ela fala, Dani... É outra realidade, É outra realidade, porque tem muita mulher que tem muito mimimi, tem essa questão de fofoca, ciúmes, tem um lado, mas se você sabe como se comportar e até criar um ambiente também. Criar um ali, né? ambiente, uma ajuda a outra e vai de mão dadas. E também quando elas resolvem se ajudar, elas se ajudam muito mais do que os homens. Se ajuda mais do que os homens. Porque os homens também, eles não trocam ideia, não. Não trocam, mas não tem essa coisa de você ter que tomar cuidado com o que falar, porque vai ficar melindrado. Sim, não tem. Não tem, é verdade. É um outro estilo. Mas tem essa coisa de você criar uma comunidade, eu sempre falo isso, a gente tem que criar uma comunidade forte e unida, porque daí todo mundo cresce junto. É verdade. Dá uma pausinha aqui, aproveitar para beber uma água, né? Colocar aqui para os nossos patrocinadores, a gente já volta. Se você não mensura, não gerencia. A sede Zinguini te ajuda a trazer indicadores e metas, conectando com o financeiro. Já imaginou ter controle da sua produção, seus processos, de layout e de toda a sua documentação? Una tudo isso através dos nossos procedimentos e sinta a diferença no bolso. Chame nosso amigo Renan através dos links na bio que ele te ajuda. Venda Simples. Ensinamos vendas para pessoas e empresas. Somos uma consultoria apaixonada em vendas e somos especializados para estruturar seu setor comercial. Fale com o Vinícius nos links na bio e aprenda a vender cada vez mais. Já pensou em ter sua empresa nos melhores endereços do Brasil? Não perca mais tempo e energia com a burocracia. Escritório Virtual Brasil. Juntos, construiremos um futuro de sucesso para o seu negócio. Você teve a ideia? A gente ajuda a fazer dar certo. W Suzuki Consultoria. Quer levar sua empresa para outro patamar? Conheça nosso plano de 5 anos em 5 meses para levar sua empresa para outro estágio. Vamos te auxiliar a estruturar os setores da empresa,
fazendo com que tudo funcione de forma bem encaixada e trabalhada para que você cresça cada vez mais. Quem disse que a autoridade não pode ser cativante, segura, criativa e bem-humorada? Precisando de uma locução para divulgar o seu negócio? De serviços de dublagem ou voice-over para traduzir algo para nossa língua? De voz original para sua animação? Ou narração para o seu audiolivro, documentário ou qualquer outro projeto? Contrate eu mesma! Sou a Hannah Cooper, profissional da voz. A sua empresa precisa impactar, transmitir uma ideia, uma missão, um DNA. Vamos fazer isso juntos da melhor forma possível? Meus contatos também estão no link na bio. Gente, vocês estão vendo que é uma verdadeira aula de empreendedorismo e de parceria e de colaboração, né? É. Muito bacana. E o que você vê assim de futuro para a área colaborativa no geral? Falando de loja, falando de coworking. Você está indo lá nesse coworking de São Paulo, eu lembro que são projetos voltados também para inovação, envolve startups. Sim. Como é que você vê isso aí? Você acha que isso aí é um modelo de trabalho que tende a continuar evoluindo? Como é que é? Olha, eu sempre falo que o Alaúde está sempre mudando, né? Uhum. Sempre mudando fisicamente, porque a gente muda o layout. E mudando como o segmento, não um segmento, mas buscando crescimento. Eu tenho ido trabalhar uma vez por semana lá na Bitumami, que é um hub de inovação. Tá. Elas nem se intitulam mais como coworking, porque elas são muito mais do que isso. Elas têm uma comunidade muito forte. E a gente vai para lá e encontra muita gente do ABC, que sai daqui e vai para Pinheiros trabalhar. Nossa! Que não é fácil. Uhum. O que elas incentivam muito essa questão da startup e da inovação. Elas têm muita capacitação para lidar com isso. Então, não é um pequeno empreendedor, é uma pessoa que tem uma ideia. Se você chega lá e senta qualquer uma das meninas que são do Bitumami, você já vai com o caminho trilhado o que você tem que fazer. Para desenvolver o negócio. Então, aqui no ABC, o que a gente quer, a gente tem como inspiração a Bitumami. A gente tem parcerias por vir, que eu ainda não posso falar muito. Sem spoilers. Mas a gente quer ir por esse caminho, porque tem muitas startups femininas aqui no ABC. Existe um grupo no ABC que chama ABC Valley, que inclusive acho que é o Fábio Costa lá do Sebrae, ele é um dos que... E que tem, a gente fez um encontro esse ano das startups gerenciadas por mulheres, né? Então tem muita gente, tem muitas ideias ainda por vir. Na questão do Alaúde, a gente tem essa parte que a gente quer cada vez mais trilhar esse caminho da inovação, das startups. E a gente vai transformar a cafeteria, essa é uma ideia quentinha que começou a surgir, em um coworking café. Então, que cada vez mais as pessoas possam ir trabalhar. O que eu tenho percebido em São Paulo, as cafeterias elas têm limitado até a quantidade de horas que as pessoas podem trabalhar a partir de um café. Entendi. E tem cafeterias, inclusive, cobrando diária de pessoas que sentam. Então lá o Alaúde vai ser um café empreendedor, work café. O nome que quiser. Como quiser chamar. Porque daí a gente vai ganhar mais espaço, não vão ser só a sala compartilhada. Os outros espaços também serão de trabalho e voltado para mulheres, mas os homens também são bem-vindos. Não é essa segregação, não pode entrar homem, lógico que pode. Sim. Os homens são bem-vindos. É muito acolhedor o espaço. Me sinto super tem isso. Então, os próximos passos serão esses. Ir por esse caminho de startups, inovação, criar uma comunidade forte de mulheres. A gente não tem isso,
é de tal grupo, não vou aceitar. Não, a gente aceita todo mundo e vamos seguir juntos, porque é para trazer... Eu quis abrir o espaço aqui no ABC exatamente para trazer a inovação para cá. Entendi. Porque não tem espaços como esse no ABC, pelo menos que eu saiba. Sim. Um coworking um pouco mais informal, com esse objetivo, com essa pegada. Aí mesmo que haja, né? Bom, quantas pessoas não tem? Você vem descobrindo cada vez mais a quantidade de startups que tem no ABC. Sim. E olha que você que está, né, diretamente relacionado com o ramo, esperava que tivesse menos. Eu lembro que você comentou, nossa, você não tem noção de quantas tem. Então falta espaço para todo mundo, né? Também assim, né, de trabalho. Eu acho que falta espaço, dar visibilidade para oportunidades para essas startups. Por exemplo, na pandemia eu participei de um mapeamento que o SESC fez de coletivos e empreendedores culturais que tinham no ABCD. Tá. Eu juro, essas pessoas são invisíveis. Porque eu acho que no ABCD tinha 280 coletivos culturais. E cadê essas pessoas? Então, assim, existem muitos ramos para se trabalhar além das startups. Sim. Falta dar visibilidade. Tem startups sensacionais aqui no ABC e os empreendedores, eles não sabem. E o pior é que assim, o cara precisa aparecer numa pesquisa lá, sei lá, do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Ali ele virou notícia, aqui no ABC ninguém conhece. Exatamente. Pra você ter uma ideia, tô com a camiseta do W Suzuki Day, é um evento de empreendedor. Né? Acho que quando isso for pro ar, já vai ter acontecido, né? Mas é um pouco disso, né? De você criar um espaço para troca de ideias, né? No meu caso, eu quero juntar pequenos, minúsculos, né? Autônomos, empreendedores e empresários, né? E rolar essa troca de ideias, esse network e tudo mais. Mas eu tô tão... Evento tem de monte, mas eventos que funcionam dessa maneira mais direta, mais natural, tal, eu sinto falta. E aí eu falei, vou criar o meu próprio. Exatamente. Eu acho que eventos tem um monte, reuniões de negócios tem um monte. Também é isso, precisa fazer uma curadoria do que participar. Porque se for em tudo, né, você só fica indo em evento. Só fica indo em evento, exatamente. E eu acho que esse ambiente mais direto, menos formal, assim, ele gera muito mais conexão do que essas grandes convenções, Às vezes você vai nessas grandes convenções e você conhece uma, duas pessoas. Então, não dá pra conversar. Não dá pra conversar. Porque tem essa desconexão, né? Você tá lá conversando, tem, sei lá, 10 mil pessoas numa feira ali, né? E você vai dar essa do café aí, né? De trocar ideia, né? Aí você fala, bom, eu tenho espaço colaborativo, né? Entendo muito de empreendedoras e tal. Aí você vê, tem um cara lá, fala, você trabalha com o quê? Eu trabalho fornecendo bomba elétrica para abrir portão de indústria metalúrgica no Nordeste, assim. Obrigada. Legal, me passa o açúcar, né? Acabou o assunto. Não tem nem o que falar. Exatamente. Não tem nada a ver com você, né? Não tem. Pode ser que a esposa dele tenha alguma coisa, mas assim, até você conseguir chegar nessa conexão já não tem assunto, né? Não tem mesmo. E esses nichados realmente têm essa facilidade, né? De trazer. E antes de a gente conversar, você comentou algumas coisas que você vem percebendo no empreendedorismo feminino, né? Na sua visão, né? Elas poderiam se reunir de uma maneira um pouco tão uniforme, alguma coisa assim, né? E ela tá criando subnichos assim, né? Isso que eu ia falar, deixar bem claro, é a minha opinião, né? Sim. O movimento que eu tenho visto é de diferentes grupinhos de empreendedorismo feminino. Ao invés de todo mundo se unir e ir para o mesmo caminho, todas crescerem juntos. Então, cria um grupo, empreende não sei o quê, o outro empreende sei lá o quê, conexão não sei do quê. E isso vai dando uma preguiça, porque não dá para você participar de todos e outra, ao invés de juntar, separar,
eu acho muito ruim. Eu acho ruim. Por exemplo, você ter que sair daqui para ir para Pinheiros trabalhar é porque alguma coisa aqui no ABC não tá funcionando. Não tá funcionando direito. Por que não tem um espaço acolhedor de trocar ideias, um networking verdadeiro aqui no ABC? Se você precisa ir para Pinheiros para fazer isso, é porque alguma coisa tá errada. Eu vou levar isso pra minha vida. Eu tô te ouvindo aqui e eu tô só anotando as ideias da minha cabeça. Porque assim, a gente fez um cálculo de cliente da consultoria, vai dar algo em torno de 40 pessoas. Cara, gente pra caramba. Já uma consultoria minha que é uma boutique, você sabe, né? É pequena. E, é 40 pessoas. O primeiro da Suzuki Day, que foi ano passado, ele veio com o objetivo dos próprios clientes falando assim, sei que podia ser o cara que une as pontas, né? Você sempre fala aí das outras empresas, mas você não une, você trata a gente tudo separado. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um evento. Fiz um evento e proporcionei um ambiente que eu chamo de ambiente seguro. Então, como a minha empresa ela não atende empresas do mesmo ramo, né? A gente tem esse cuidado, você pode abrir um pouco mais os segredos, né? Vamos falar assim, né? Na hora que você está num debate. Então o cara fala, então, eu sou um estúdio de tatuagem, eu trabalho assim, assim, assado. O outro fala assim, então, mas eu sou uma loja de serviço de reparação de motores e eu enfrento algumas coisas parecidas com essa questão da cultura. Aí o outro fala assim, eu tenho uma loja de roupa e eu resolvi na minha loja dessa forma. Pô, que legal! Né? E troca essa ideia, às vezes gera negócio entre si. Então é muito interessante gerar essa questão, nessa conexão. Mas agora que você falou assim, por que não tem um espaço, um negócio que gira o network de forma natural, né? E hoje, assim, eu sei das minhas limitações técnicas, financeiras e até de tempo, mas hoje eu me vejo nessa sala, né, e falo, eu poderia ter ou promover, ou ajudar, ou trazer uma parceria com você, por exemplo, né, de falar assim, cara, vou reunir meus empresários aqui. Sim. né, e eu tô falando ao vivo aqui, assim, né, ao vivo não, mas aqui na real, coisas que eu acabei de falar de parceria, eu falei, mas eu tô deixando de passar essa bola também, né, então, justamente para incentivar a galera a repensar um pouco, né, um modelinho, né, o status quo ali, né? Eu penso muito isso quando eu comecei a ver pipocar um monte de movimentos de mulheres aqui no ABC. É ruim? Não é ruim. Ainda bem que, né, pelo menos as mulheres estão se movimentando, mas eu acho que unidas o movimento ganharia muito mais forças do que cada uma fazendo um pouquinho no seu canto e com as pessoas ao seu redor. Eu acho que o impacto de ser junto era muito maior. Sim. A mesma coisa acontece que a gente estava comentando antes das feiras artesanais. A gente fazia feiras desde quando abriu o espaço uma vez por mês. Feiras artesanais, feiras de empreendedoras, exatamente para quem não expõe na loja ter oportunidade de expor o seu trabalho em algum momento. E depois da pandemia, também pipocou um monte de feiras, um monte de bazares, um monte de reuniões de exposição. Pessoas que nunca nem imaginavam fazer a feira começaram a fazer. O que eu fiz? Eu parei, eu dei um tempo, porque eu acho que assim, o ABC não é tão grande assim para ter um monte de, monte de feiras. Num final de semana, 3, 4 ao mesmo tempo. E muitas vezes são os mesmos empreendedores, porque a gente acaba dividindo empreendedores. Os expositores têm de sobra. Na hora que falar que tem feira, aparece expositor de onde for. Mas e os clientes? É verdade. Porque para você fazer uma feira, você tem que ter o público. Tem que ter o público. Né? Eu penso assim, o público já está cansado de ver o mesmo formato. E a variação de produtos também. A mesma variação de produtos. Então, eu dei uma pausa, porque eu estou pensando em, de alguma forma, inovar de alguma maneira. É legal, eu entendo que é a sua opinião, entendo porque você colocou bem claro que é a sua opinião, né? Porque você está falando, eu não sou o dono da verdade, né? Mas, cara, a pessoa que nem você, que vive isso diariamente, é o que eu aprendi quando eu trabalhava no Sebrae.
pessoas como nós que vemos empreendedores diariamente, a gente é quase que uma pesquisa científica ambulante. O que a gente não fez foi tabular, colocar numa planilha, escrever um artigo e falar assim, ó, baseado no estudo tal, com os parâmetros tais, a gente concluiu que 37,8% das pessoas acham um saco, né? Mas a gente começa a ver uma sobrancelha aqui, uma pessoa já chega, né? Já deu. Você vê uma feira mais miada aqui, né? Sim. Uma coisa assim, você acaba sendo acolhedora de dados e fala assim, me parece que não tá rolando. Né? Que pra gente soa como um feeling, mas acabou sendo dados, porque você viu isso repetidamente nos últimos anos, né? E concluiu. Então, para mim, a sua opinião ela não é somente válida, mas como ela é quase que uma pesquisa científica. Mas é isso mesmo, e a gente esquece de tabular isso, esquece muito. Eu lembro uma vez, quando eu estava fazendo o Ali, a gente falou para mim para eu fazer um mapa de quantos clientes novos entravam. Eu não anotava, né? A gente não anotava. Quando foi ver no final de um mês, olha só, e a gente vivia reclamando. Que não entra cliente novo, que são os mesmos. São nada. A gente não tá fazendo, é a gente, né? que não faz a lição de casa. A mesma coisa acontece com as feiras. Também aprendi no Sebrae. Não fique com medo das pessoas te copiarem. Porque ninguém tá dentro da sua cabeça, ninguém vai ter a sua próxima ideia. Isso. Né? Então eu tô nessa fase. Eu parei com as feiras, eu tô só observando o movimento, porque logo vem uma próxima ideia de também ajudar os pequenos empreendedores a mostrar os produtos de uma outra maneira. Que não seja esse formato de feira, porque não é o formato que tá fluindo no momento. E não é o formato do futuro também. Não é o formato do futuro. Ideia para essa mulher não falta, né? Ah, meu Deus. Não falta. Muito legal. Acho que esse papo foi muito bacana. Vai contribuir bastante. O que eu acho interessante, né? O que foi legal trazer você aqui, foi por isso que eu a convidei. É uma visão diferente. Eu já trouxe uma pessoa de cowork aqui, mas é um outro papo. O Rafa, ele é corporativo, ele tem 6 empresas, então ele falou isso aqui de uma empresa só. Hoje você aprofundou muito o lado colaborativo, aprofundou bastante a questão do empreendedorismo feminino, que eu até então não dei muita atenção aqui no podcast, porque eu não carrego essa bandeira por motivos óbvios aqui, né? Nem posso, pela regra, vamos falar assim. Mas eu sou muito adepto a isso. Eu vejo o quanto que o empreendedorismo é uma saída muito boa quando se trata de mulher representando a família. Né? O principal motivo da mulher empreender é a família. Né? Tá lá no alto, né? Então é muito legal ter você falando e você carregando essa bandeira aqui e ainda numa tocada que tá vindo um monte de mulher aqui no podcast falar cada um do seu ponto de vista. Então é muito, muito bom. Viu? Queria agradecer de novo pela sua participação. Obrigada a você, Wagner. O Wagner eu conheci no Sebrae e depois, no período da pandemia, eu contratei a consultoria e foi um turbilhão, porque o meu marido estava na UTI e a gente tentando manter o negócio vivo, mas a gente criou, além do relacionamento profissional, um laço aí de amizade. E aí sim, né, de parceria, né, no que a gente pode se ajudar, a gente vai falar, nossa, né, sim. Vamos trocar essas ideias aí. Sim, com certeza, com certeza. Muito legal, viu? Muito obrigado. Obrigada. Espero vê-la mais vezes aqui para falar de outras histórias, de outros projetos, desses spoilers que você não pôde soltar, na próxima você vem e solta. Sim, pode deixar. Então tá bom, obrigado. Obrigada.